Eu sou Monique Moleiro, aqui do Com Amor, e esse vídeo é a parte 2, em que eu compartilho com vocês 10 lições sobre leitura que foram importantes para mim, insights interessantes, então não deixe de conferir aí os 5 primeiros. Então, o primeiro ponto desse vídeo é, na verdade, o sexto ponto dos 10. E o sexto ponto é tempo de contato. Quando você pega um livro para ler, de qualquer assunto que seja, você fica em contato com aquele assunto por vários dias, às vezes semanas, pode ser meses até. Não é algo que você vai ler, geralmente, em uma sentada só, como por exemplo, num filme, né, que você senta e ali 1, 2 horas, 3 horas no máximo, você já terminou, já concluiu a história, já pegou a lição, pronto e acabou. O livro não, muitas vezes a gente fica mais horas, né, em contato com aquele assunto, e isso pode ser bem interessante. E talvez, inclusive, seja justamente por esse motivo que a gente tem a sensação, né, de que o livro de que ler é mais devagar, demora mais do que assistir alguma coisa. Então, por exemplo, quando eu estava lendo um livro sobre hábitos, né, os hábitos atômicos, que inclusive virou um dos meus livros queridinhos, quando eu estava lendo sobre esse assunto, o assunto hábitos ficava na minha cabeça por vários dias. Então, durante o tempo em que eu fiquei em contato com o livro, né, lendo o assunto, é como se aquele tópico fosse o meu tópico do momento. Ele fica mais fresco na minha mente, eu fico mais atenta a esse assunto. E claro, né, mudar um hábito, por exemplo, né, nesse caso, mudar um hábito ou construir um hábito não é uma coisa fácil, precisa de tempo. Então, quanto mais tempo eu fico mastigando aquele assunto, entre aspas, mais tempo, né, ele vai ficando fresco na minha cabeça, e é como se ele me motivasse a, de fato, colocar aquilo ali em prática. Porque quando a gente lê um livro, né, tem vários exercícios ali, mas você lê tudo de uma vez, para você colocar tudo em prática de uma vez só e fazer isso de forma consistente, de forma que realmente se transforme em um hábito, é muito mais difícil, para não dizer impossível. Então, quando você vai quebrando isso realmente em partes, vai fazendo com calma, vai tendo contato com aquele assunto por mais tempo, é mais fácil que você se acostume com o assunto e vá construindo os hábitos. E isso para qualquer outro assunto, tá? Que requeira você colocar em prática o assunto do livro. É claro que se é um livro de história, ficção, você está simplesmente lendo uma história, você não vai precisar disso, não tem nada que você precise colocar em prática, né? Não tem muito sentido. Você pode simplesmente ler numa tacada só e não tem muito problema, você não tem por que ficar com aquele assunto na sua cabeça por muito tempo. Mas quando são livros mais práticos, que você precisa praticar o que está sendo dito no livro, com ensinamentos e tudo mais, aí é bem interessante que você fique por mais tempo naquele assunto. Antes eu tinha uma certa pressa para ler, sabe? Eu pensava um pouco mais na quantidade de livros que eu estava lendo e tal, mas, como eu disse, tem livros que são mais densos, são mais práticos, precisa de mais tempo para você conseguir fazer o que está sendo dito ali. Então isso é bem interessante. E claro, você pode daí ler vários livros do mesmo assunto, né, para continuar, em contato com aquele assunto por mais tempo e tudo mais. Mas isso também pode ser feito com um livro só e você, é como se fosse quebrar ele em pequenas partes. Sétimo ponto que foi interessante para mim é ter um grupo de leitura, um clube do livro. Isso muda a minha relação com o livro, faz com que eu fique mais atenta ao que eu tô lendo, não só absorvendo ali de forma mais passiva aquele conteúdo, mas realmente parando para refletir sobre o assunto, fazer ligações com outras coisas da minha vida, profissional, pessoal e tal, e fazer anotações mesmo e ficar mais ligada ao que eu tô lendo. Eu geralmente tomo uma atitude mais automática, assim, mais passiva, tanto para filmes quanto tô lendo livros, principalmente de ficção. Mas quando a gente criou o Pode Ler, que na verdade começou simplesmente com a ideia de um clube do livro entre eu e minhas amigas, eu tinha que fazer uma leitura muito mais ativa. Então eu parava para ler o livro ali, que o primeiro que a gente leu era O Ano em que Eu Disse Sim, da Shonda Rhimes, e é um livro super leve, super gostoso de ler, então você fica animada, assim, pra ler. Só que eu sentava, ia lendo, eu precisava, tipo, conscientemente falar:
para e analisa o que você tá lendo. Vê se isso não te traz algum insight, porque quando é uma história, às vezes você nem para pensar nisso. Você tá simplesmente com o intuito de ler a história, absorver a história em si, mas você não para analisar e ter insights e fazer relações com a sua vida. Pelo menos eu não sou assim. Então, ter o clube do livro ali com as minhas amigas e depois, consequentemente, pode ler, me fez ter esse olhar muito mais ativo. Foi uma surpresa bem legal pra mim, se for possível pra você entrar em algum clube do livro, ou então fazer ali um clubinho com as suas amigas mesmo. É bem legal, porque te traz esse olhar mais analítico do que você tá lendo, e depois, claro, você ainda tem outras pessoas com quem conversar sobre o assunto, né, e que pode te trazer outros insights, porque visões de pessoas diferentes, pode ser bem legal. Oitavo, ler mais de um livro ao mesmo tempo. Isso pode ser meio contraditório com o que eu falei no primeiro vídeo, em que eu falo sobre ler um livro de cada vez, justamente o oposto do que eu vou falar agora. Mas a questão é que isso antes pra mim era simplesmente impossível, sabe? Eu achava que eu ia confundir as histórias e provavelmente eu confundiria mesmo. Tipo quando estava na época de Divergente e Hunger Games, dos Jogos Vorazes. Gente, eu confundia tanto as histórias, os personagens, os atores, que tinha hora que eu não sabia o que que era de um filme e o que que era do outro. Mas a questão é que tudo é treino. E a leitura, no fim das contas, é uma ótima forma de você treinar o seu cérebro a memorizar algumas coisas, diferenciar histórias também com o tempo, treinar sua concentração, sua imaginação. E uma teoria minha é que quem tem realmente essa prática de leitura no dia a dia e tudo mais, acaba geralmente lendo mais de um livro ao mesmo tempo. Mas tá, isso é especulação. O grande insight pra mim aqui é: existem tipos de livros diferentes e pode fazer muito sentido você ler vários ao mesmo tempo. Então existem livros de histórias com exercícios mais técnicos ou mais reflexivos. E aí você pode descobrir também o que funciona melhor pra você, se é ler tópicos diferentes ao mesmo tempo ou então ler o mesmo tópico em vários livros diferentes ao mesmo tempo pra fazer ligações entre o conteúdo, por exemplo. Eu comecei a fazer isso, acho que de uma forma meio que inconsciente, de ter momentos diferentes para ler cada tipo de livro. Então, para mim, foi bem interessante quando eu percebi isso. Se você quer que eu comente mais, faça um outro vídeo aprofundando mais nesse assunto, deixa aí nos comentários, porque eu realmente achei bem interessante. Antes, a minha motivação era terminar um livro para começar o próximo. Hoje, eu já não espero mais, eu simplesmente vou abrindo os livros novos e lendo. Claro que eu assim, o meu máximo foi acho que 5 livros, 4 ou 5 livros ao mesmo tempo. Mas hoje em dia, eu tô sempre lendo, tipo, 2 ou 3 ao mesmo tempo. Próximo ponto, rotina. Em 2022, o meu grande objetivo era realmente implementar uma rotina, um hábito de leitura. Mas o que acontece é que em algum momento do ano eu perco um pouco o ritmo. E por coincidência ou não, em 2022 e 2023 aconteceu mais ou menos na mesma época, em maio. Talvez tenha uma influência ali do meu aniversário, que é em abril, e aí eu vou fazendo compromissos, comemorações e tudo mais, eu vou me perdendo da rotina em geral, assim, no completo. E a leitura vai junto. E o problema disso é que é difícil voltar para sua rotina. E é difícil mesmo que seja algo que você gosta de fazer e que te faça bem. Muito fácil ficar no comodismo, ficar ali sem fazer nada, vendo uma rede social e tudo mais. Então, preciso de um esforço consciente mesmo para voltar ao meu hábito de leitura. E o que me ajudou bastante a criar essa rotina de leitura foi justamente ter um horário de leitura fixo, que era às 21 horas. No começo, tinha até despertador para eu perceber que era 21 horas, eu parar tudo ali e saber que aquele era o momento que eu deveria estar lendo. Então, no começo, é mais forçado mesmo. Você precisa se forçar a fazer aquilo. Depois, vai se tornando mais natural. Hoje, pra mim, eu já sei que chega às 9 horas. Assim, quando eu vou fazer outra coisa, às 9 horas, às vezes já li em outro momento do dia, meio que já tá pago. Chega às 9 horas da noite, eu sinto meio que um impulso de que aquele é o meu horário de leitura. Às vezes eu acabo lendo 2 vezes no dia, porque eu já li de manhã, por exemplo, mas chega às 9 horas da noite e parece que eu preciso fazer aquilo. Então hoje já é muito mais natural, e esse horário é totalmente arbitrário, tá? Eu escolhi 9 horas da noite pra ser um momento em que eu vou realmente me desligando das coisas, do trabalho e tudo, e vou, diminuindo o meu ritmo pra dormir, pra descansar.
Então foi o horário que eu escolhi, mas pode ser diferente para você. O último tópico aqui é sobre velocidade de leitura. Eu nunca fui aquela leitora feroz, assim, que lê super rápido. Pelo contrário, eu sempre fui de ler bem devagar. Mas hoje, parando para pensar, eu acredito que parte disso era porque justamente eu não tinha essa minha habilidade de foco, de concentração na leitura como eu tenho hoje, como eu desenvolvi. Porque eu me perdia, eu divagava, eu não sabia o que eu tinha lido e tinha que ler de novo, e de novo, e de novo. Sério, isso acontecia muito frequentemente e hoje em dia é raro eu ter que fazer isso. O resultado disso é que eu ficava vários e vários minutos na mesma página. A leitura vai render muito menos. Então hoje, sem precisar fazer isso, né, focando ali na leitura, flui muito mais e eu consigo ler o livro muito mais rápido. E aí, duas observações, não estou falando de leitura dinâmica, tá? Que é tipo só passando o olho ali, fazendo uma leitura dinâmica, não. Tô falando de realmente ler o livro mais rápido. E também, claro, depende do livro que você tá lendo. Tem livros mais técnicos e tudo mais que vai ser mais difícil de ler. Tem outros livros que a leitura, a forma que a pessoa escreveu flui muito mais, é muito mais leve, muito mais fácil. Então, esse aqui é o último ponto que eu senti que pra mim fez bastante diferença e que mudou com a prática. Eu espero muito que vocês tenham gostado desses vídeos aqui dos 10 pontos. Já me conta aqui qual deles você mais gostou e mais fez sentido pra você, que eu vou adorar saber. Pode deixar também sugestões de outros livros, outros temas que vocês gostariam que eu falasse por aqui. Um super beijo e a gente se vê na semana que vem.